R$ 1.700.000 nos cofres. Compra de Robert Renan. E notícia que pegou o vascaíno de surpresa nessa manhã de segunda-feira. Um Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante animado nessa semana que promete. Quarta, tem Vasco da Gama e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Nosso Vascão, enfim, vai voltar a entrar em campo. Segunda que vem, tem Vasco e Fluminense pelo Brasileirão. Amigo, acabou. Agora já não tem mais data FIFA. Agora começou de fato a reta final do ano de 2025. Eu vou trazer tudo isso para você aqui nesse Acorda Vascão e muito mais. Então é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Então, vamos juntos, amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Chegamos ontem à marca dos 170 mil e agora vamos embora em busca dos 180 mil inscritos. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre campeonato brasileiro, amigo torcedor, porque hoje, segunda-feira, inicia de fato a semana de preparação do Vasco da Gama para enfrentar o Fortaleza nessa próxima quarta-feira em São Januário. Vasco já enfrentou a equipe, inclusive, né, no primeiro turno. Fernando Diniz, hoje técnico do Vasco, estreou no comando do Cruz Maltino contra o Fortaleza, vencendo em São Januário a equipe nordestina pelo placar de 3-0 ali, dava, né, o início da era Fernando Diniz e o vascaíno voltava a ter esperanças de um ano de 2025 mais calmo, mais tranquilo. Logo após essa primeira vitória, o técnico Fernando Diniz passou por muitas oscilações naturais de um novo trabalho. Foram 19 jogos no Campeonato Brasileiro e nesse momento talvez o Vasco vive o seu melhor momento na temporada. Um momento de mais estabilidade, 30 pontos na tabela de classificação, um Vasco que olha mais para a parte de cima do que para a parte de baixo da tabela, um Vasco que já começa a demonstrar o modelo de jogo do técnico Fernando Diniz e um Vasco que começa a dar alegria ao seu torcedor. Um Vasco que tem a quarta melhor campanha do retorno, 14 pontos em 8 partidas, apenas os 3 primeiros colocados, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, tiveram pontuação maior nesse período. O Vasco ele tem números muito próximos a Cruzeiro e Flamengo, inclusive. Foram 14 pontos conquistados pelo Vasco da Gama nesse segundo turno, nesse retorno de brasileiro, enquanto Flamengo e Cruzeiro conquistaram 15 pontos, ou seja, o Vasco está ali, o Vasco está de lado. O Vasco tem sim uma pontuação de clube que luta na parte de cima da tabela. E o Vasco se prepara para que nessa próxima quarta-feira contra o Fortaleza coloque dentro de campo tudo o que está acontecendo hoje nas rodadas antes dessa data FIFA. Está aparecendo inclusive para você a tabela de classificação do Brasileirão. Tivemos aí acontecendo alguns jogos nesses últimos dias atrasados do Brasileiro. E o Vasco se manteve ali, ó, na 11ª colocação com 33 pontos. Está a 3 do Red Bull Bragantino, 9º colocado, a 1 do Ceará, 10º colocado. Está a 5 de São Paulo e Fluminense, 8º e 7º colocado. E a 10 pontinhos do Bahia. O Vasco vencendo depois de amanhã Fortaleza dentro da Arena Castelão, vai a 36 e ultrapassa o Ceará e também ultrapassa o Red Bull Bragantino por conta dos números de gols pró. O Vasco vencendo vai a 36 e empata na pontuação, empata no número de vitórias, mas no outro quesito de desempate, que são gols marcados,
Caso o Bragantino perca o seu jogo, o Vasco ultrapassa o Clube Paulista e pode terminar a rodada até na 9ª colocação, a 3 pontinhos de distância do São Paulo e do Fluminense. Ou seja, é um momento bom, é um momento positivo. E se o Fluminense está ali perto e o Vasco pode terminar a 3 pontos a próxima rodada, é importante lembrar que na segunda-feira que vem, daqui a uma semana, já tem Vasco e Fluminense pelo Brasileiro. Então, um momento chave para o nosso Cruz Maltino virar a chave no Brasileirão e mostrar que o que o Vasco veio fazer sob o comando técnico Fernando Diniz não é brincar, é chegar com tudo, é impactar, é surpreender, é dar alegrias ao seu torcedor. Tá animado com quarta-feira? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E falando em animação, eu, Lucas, tenho um recado bem rápido para você aqui neste Acorda Vascão, um recado imperdível. Se você está feliz com o nosso Vascão e na expectativa para o jogo de quarta, o que eu te digo é, esse recado vai animar ainda mais o seu dia e vai deixar a sua vida com uma expectativa ainda maior de alegria. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, você tá aí animado, empolgado com o jogo do nosso Vascão quarta-feira, depois de quase 2 semanas sem ter o nosso Vasco em campo. Mas fica tranquilo, fica calmo, porque eu tenho certeza que esse recado aqui é tão bom que vai não fazer você esquecer, mas deixar o Vasco um pouquinho de lado. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não ouviu falar do Renda Extra, agora se você está constantemente aqui no canal do Gigante Vasco, principalmente no Acorda Vascão, com toda certeza já ouviu falar nesse método. E tem muita gente que quando ouve se interessa. E vai lá no meu privado, na minha rede social, aqui também, nos comentários do YouTube e faz a seguinte pergunta. Lucas, dá para ficar rico com renda extra? E cara, sinceramente, a minha resposta, com toda sinceridade, é tá maluco, vascaíno. Sabe por quê? Porque se alguém disser para você que dá para ficar rico com um método de internet, ele tá mentindo. E eu falo, se você vem aqui, ouve o Renda Extra e acha que dá para ficar rico e avança nesse método pensando em riqueza, você tá errado. Eu não tô mentindo para você, tô sendo realista. O Renda Extra não vai te fazer ficar rico. Agora, se a ideia for ter de fato uma renda extra real, que alivia as contas no final do mês e faz aquela diferença no dia 30, 31, tipo uns 4 a 5 mil reais aí no final do mês, amigo, aí sim é totalmente possível. E o mais curioso, é simples de aplicar. Tem aluno, por exemplo, que começou na semana passada inscrito aqui do canal do Gigante Vasco e já começou a receber na conta os primeiros Pix. Hoje já são mais de 12 mil alunos com resultado, suporte diário no WhatsApp e também no e-mail, garantia total e uma inscrição simbólica para todo mundo conseguir começar. Eu só trago aqui, amigo vascaíno, porque a coisa é séria. É dica de amigo. Se não fosse, jamais estaria divulgando. Então o negócio é o seguinte, clica agora no link da descrição e garanta o seu acesso. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Renda Extra, eles gostam tanto do nosso público que eu pedi, eles disponibilizaram um link promocional, cara. Você vai lá, vai entrar no link, tá na descrição e também no comentário fixado e você vai ver um valor promocional, com desconto em cima do valor real, valor principal. Só que ele pode subir a qualquer momento. Então, não perde tempo. Volto a repetir, é uma inscrição simbólica. Uma grande oportunidade. Tem muita gente que fala que é golpe, fica com esse medo. Não, cara, não é golpe, é uma inscrição simbólica para você ter acesso a todo esse conteúdo e conseguir virar a chave da sua vida. Então aproveita, link na descrição e também no comentário fixado e, amigo, veja aí a possibilidade da sua vida, não com o sentido de enriquecer, mas de dar uma aliviada no final do mês. Show? Renda Extra, link na descrição e no comentário fixado. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, não percam essa oportunidade e vai correndo para o Renda Extra, link aqui na descrição e também no comentário fixado. Vamos embora então, amigo vascaíno, seguir com esse Acorda Vascão. E antes de entrar nesse assunto sobre 1.700.000 reais caindo nos cofres do nosso Vascão, falar sobre Robert Renan, eu tenho um recado bem rápido para vocês aqui nesse momento com relação ao que aconteceu nestas últimas horas. Uma grande surpresa, cara. Uma grande desistência, amigo.
O Santos, ele nesse ano de 2025, chegou a um acordo com o São Paulo para mandar alguns jogos na capital paulista, tirar os jogos da Baixada Santista e levar o jogo para a capital de São Paulo, dentro inclusive do estádio do próprio tricolor, o Morumbi. Só que o Santos, ele descartou levar partidas para o Morumbi enquanto não se afastar da zona do rebaixamento. O Santos desistiu do Morumbi, amigo. E claro, né? Depois de levar uma sacolada do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu também pediria para voltar para Vila Belmiro o quanto antes, abraçado, agarrado com a zona do rebaixamento, né? O Vasco que virou a chave após aquela goleada aplicada no Clube Paulista pelo placar de 6-0 dentro do Morumbi, mostrou para os torcedores santistas que tem que respeitar o Vasco da Gama. Um Vasco que não foi para o Morumbi para brincar, mas foi para o Morumbi para expulsar o Santos de lá. Um clube que de fato rebaixou o Santos em 2023 e traumatizou o Santos em 2025. E sim, o Santos ele não atuará mais no Morumbi enquanto o problema da zona do rebaixamento não for finalizado. E o que motivou foi a sacolada, a goleada que eles levaram para o nosso Vascão neste Brasileiro pelo placar de 6-0. Que maldade, Vasco! Que maldade eu tinha, né, de trazer essa informação aqui para você. Deixe a sua opinião nos comentários, deixe seu kkk, deixe a sua risada. Show? Vamos que vamos então, né, continuar aqui com esse Acorda Vascão. Eu quero falar sobre os 1.700.000 caindo nos cofres do nosso Vascão, amigo. Que coisa boa, né? Tivemos aí um jogador sendo vendido no início do ano passado para o Los Angeles Galaxy, que é o Gabriel Peck. O Gabriel Peck foi vendido por 10 milhões de dólares, à época 49 milhões de reais fixos por 70% do jogador. Entretanto, tinha mais um valor variável, né, que o Vasco iria receber por metas contratuais. Dentre essas, a meta de pagar 10 mil dólares a cada gol do Gabriel Peck, até o 50º gol dele com a camisa do clube norte-americano. Ou seja, né, fazendo uma conta rápida aqui, se o Peck fizer de fato 50 gols com a camisa do Los Angeles Galaxy, Vasco da Gama terá direito a 500 mil dólares, hoje um valor próximo à casa dos 3 milhões de reais. E ontem, o Gabriel Peck ele marcou mais um golzinho, cara, com o Los Angeles Galaxy, e diante disso, o clube norte-americano vai ter que receber, vai ter que pagar mais 50 mil dólares, e o Vasco consegue chegar a um montante bem legal até o momento com o Gabriel Peck. Foi o seu 31º gol, ou seja, o Vasco vai receber 310 mil dólares até o momento com mais esse gol marcado do Gabriel Peck, sendo 1 milhão, trazendo para a nossa moeda, e 700 mil reais. É o Peck que já deu aos cofres do nosso Vascão quase 50 milhões de reais com a sua venda e ainda segue ajudando o nosso Cruz Maltino a cada golzinho que ele marca por lá. Um jogador muito valorizado, que tem nessa temporada 11 gols marcados e 4 assistências em 39 partidas, um atleta jovem de apenas 24 anos de idade, que segue também, né, sendo alvo do mercado do futebol europeu e breve será vendido. O Vasco ainda detém 30% dos direitos econômicos do atacante, então qualquer venda que acontecer, o Vasco tem o direito de um valor. Por exemplo, o Peck for vendido aí por 100 milhões de reais, 30 milha vai cair na conta do nosso Vascão. Boa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Show? E vamos então para o último assunto desse Acorda Vascão. Eu quero falar com vocês aqui, amigo vascaíno, sobre um jogador que, sinceramente, tá jogando muita bola. Muita bola, cara. Um atleta que tá se destacando de uma forma espetacular, cara. E eu falo aqui, sem dúvida nenhuma, do Robert Renan. Nenhum zagueiro, e ainda mais olhando para a posição da zaga, que é uma posição tão ingrata, nasce pronto, cara. Só que você nitidamente consegue perceber quando o cara é diferenciado, quando o profissional é diferenciado. E o Robert Renan é, de fato, esse jogador. Um menino que nasceu em Brasília, apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, que durante a sua trajetória, infelizmente, passou por problemas, sim,
no Internacional, aquele problema da cavadinha. Passou um primeiro semestre desse ano duro na Arábia Saudita, longe de todos os seus familiares. E agora veste a camisa do Vasco da Gama. Um jogador que nitidamente tem alma de Vasco. É uma alma gigante. Do sonho de infância à responsabilidade de adulto vestindo a camisa do seu clube do coração e representando mais de 20 milhões de torcedores. Do jovem promissor a uma peça essencial do sistema defensivo do nosso Cruz Maltino, esse é Robert Renan. Frio, técnico, inteligente, jogador que você não vê gritando, mas vê se impondo, um atleta excepcional, cara. Que zagueiro é Robert Renan. Chega ao Vasco da Gama emprestado junto ao Zenit, empréstimo até o meio do ano que vem. Só que diante de todo esse destaque que ele está tendo no Vasco da Gama, e é nítido de se ver, o Vasco ele já começa a se movimentar nos bastidores para sentar com o clube russo e adquirir o Robert Renan em definitivo. O jogador vem ganhando cada vez mais prestígio dentro de São Januário. E a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês é que a cúpula do nosso Vascão já sinalizou ao Zenit o interesse de abrir negociações para manter o jogador em definitivo no nosso Cruz Maltino. O Robert Renan é um jogador, né, que, querendo ou não querendo, tem mercado, jovem, 21 anos, de seleção de base. Um jogador espetacular. E é claro, amigo, sabendo exatamente da possibilidade que o Robert Renan tem de jogando, desempenhando, se destacando no Vasco, de se valorizar, o Vasco ele tenta antecipar exatamente essa valorização para comprar o Robert Renan em baixa no mercado da bola. Então esse é o grande objetivo do Vasco da Gama já nesse ano de 2025, mesmo ainda longe, né? O contrato de Robert Renan terminar com o Vasco da Gama, o Vasco está se antecipando no mercado da bola e tem por objetivo comprar o zagueiro em definitivo. Para você ter uma noção da importância que Robert Renan tem hoje para o Vasco da Gama, essas são as palavras do técnico Fernando Diniz, elogiando muito o defensor na partida, uma vitória do Vasco após o Cruzeiro dentro de São Januário, com uma atuação brilhante de fato do zagueiro. Se liga só. Robert Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta, super jovem, por conta de uma falha, num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma insistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira. E eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção. Ele tem 21 anos só. Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial, para ficar só nele. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do Fernando Diniz sobre o Robert Renan. Eu acho que o técnico do Vasco gosta pouco do defensor, né? Mas deixe aí a sua opinião, é claro, nos comentários. Vale a pena se adiantar e comprar o zagueiro? Coloque aí embaixo. Se você, amigo vascaíno, ficou aqui até o final, o que eu venho pedir, é claro, é a sua inscrição. Se gostou do vídeo, curta também. Compartilhe esse conteúdo. Venha ajudar o crescimento e a divulgação do nosso canal. Chegamos ontem aos 170 mil e vamos em busca dos 180, 190, 200 mil, né, inscritos aqui dentro do YouTube. Show? Então vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!